Então, muito bom dia. Nessa aula de hoje nós iremos, resolver a quinta lista de exercícios, aplicada aí na semana de 13 até 17, de abril, lista. Então, essa lista a gente trabalhava a regra de Cramer e escalonamento de sistemas, né? Então, a nossa primeira aula aí pede o seguinte, olha, a gente vai trabalhar com a regra de Cramer, para resolução e classificação de sistemas lineares. E essa primeira aula nos pede, olha, dado o sistema, então nos dá esse sistema linear aí, determine seu conjunto solução se existir. Observe que esse sistema ele está escalonado. Professor, o que é isso, sistema escalonado? Se você observar aqui, ó, a minha última linha, minha última equação do meu sistema tem apenas uma incógnita. Se você observar a segunda equação aqui, ó, a minha equação tem duas incógnitas. Se você pega a primeira equação, tem três incógnitas. Né? Então, quando a gente tem um sistema desse formato, 3, 2, 1, ou 4, 3, 2, 1, ou 2, 1, em quantidade de incógnitas, a gente diz que esse sistema está escalonado. Então, esse sistema aí está escalonado. Então, é muito simples resolver um sistema escalonado. Vamos ver? Então, o que a gente faz? Vamos pegar esse sistema. Então, o sistema que nos for dado ali, ó, é o sistema 3x mais 2y mais z igual a 3, 5y menos 2z igual a 1 e 3z igual a 6. Professor, por onde a gente vai começar a resolução? Vamos partir dessa última equação aqui, ó, tem apenas uma incógnita. Quando eu tenho um sistema escalonado, a gente começa sempre da onde tem a menor quantidade de incógnitas, né? Que seria essa última equação aqui, ó. Então, o que a gente tem? 3z igual a 6. 3 está multiplicando, passa o que para o outro lado? Dividindo, 6 por 3 dá quanto? Dá 2. Então, aqui acabamos de encontrar o valor de z. Professor, para achar o valor de y, você pega a sua segunda equação aqui, ó, e substitui este valor de z. Vamos ver? 5y menos 2z igual a 1. Qual o valor do z? Z aqui vale 2, Então, 2 igual a 1. Então, vamos ter 5y, 2 vezes 2, 4, igual a 1. Menos 4, Está negativo de cá. Você joga para o outro lado, troca o sinal. Fica 5y igual a 1 mais 4. E quanto é 1 mais 4? 5, Então, até agora, o que a gente observou? Olha, 5y, a gente já achou o z, E agora a gente tem 5y igual a 5, O 5 está multiplicando. Passa o que para o outro lado? Dividindo. Então, y igual a 1. Então, até agora a gente tem o valor de z, que vale 2. Tem o valor de y, que vale 1. Até agora a gente tem o valor de z, que vale 2. Tem o valor de y, que vale 1. Então, agora a gente vai em busca do x, Como, professor? Pegando a primeira equação aqui. Então, na primeira equação diz o seguinte, 3x mais 2y mais z é igual a 3. Eu tenho o valor de z, que vale 2, tenho o valor de y, que vale 1. Consigo achar meu valor de x. Vamos substituir, olha. 3 vezes o valor de x mais 2 vezes o valor de y, aqui vale 1. Mais o valor de z, que a gente encontrou, vale 2. Isso tem que dar 3. Então, 3x, 2 vezes 1, 2, mais 2, igual a 3. 2 mais 2 dá um 4, Igual a 3. Então, 3x mais 4 igual a 3. 4 está somando. Se eu jogar ele para o outro lado, ele passa subtraindo. Então, 3 menos 4. E quanto é 3 menos 4? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior em módulo, 4 é maior em módulo. Então, menos 4 tira 3, 1. Então, dá menos 1, Então, 3x é menos 1. Se 3x é menos 1, passa o 3 dividindo. 1/3.
Então, esse nosso sistema tem solução. Então, ele é um sistema possível e determinado. Porque é a única solução. E quais são as soluções dele? É uma terna do tipo x, y, z, que pertence aos números reais, esses números, né? Tal que x é igual a quanto? X é igual a menos 1/3, y é igual a 1, e z é igual a 2, ou como a gente definiu a terna, você pode colocar assim, ó, não precisa colocar isso aqui não, coloca assim, ó. Ou menos 1/3, 1 e o valor de z, né? Porque aqui você define, ó, x, y, z pertencente aos reais, você define uma terna, né? Ordenada. Então, basta você abrir o parênteses lá na frente, quando for montar o conjunto de solução, colocando o valor de x, depois de y e depois o valor de z, correto? Já a questão 2, é a mesma ideia. Olha lá, classificar ou resolver o sistema linear. Professor, qual o sistema linear? Este sistema aqui, ó. 4x mais 2y menos z igual a 1. Y mais 3z igual a 8. E 5z igual a 5. Né? Como a gente viu na primeira questão, para começar a resolver isso, a gente pega a menor equação, ou a equação que tem menor quantidade de incógnitas, né? Que pra gente aqui a equação que tem menor quantidade de incógnitas, essa é a terceira equação, né? Então, 5z é igual a 5, correto? 5 está multiplicando, passa o que para o outro lado? Dividindo. Então, z é igual a 5 sobre 5. 5 sobre 5 é 1. Então, daqui a gente já tira o valor de z, né? Depois a gente pega aquela outra equação, né? Qual? A gente pega essa daqui, ó. Por quê, professor? A gente tem o valor de z. Com o valor de z a gente consegue achar o valor de y. Então, y mais 3z tem que dar 8. Como a gente conhece o valor de z, que vale 1, vamos substituir lá. Y mais 3 vezes o valor do z, que é 1, tem que dar 8. 3 vezes 1 dá quanto? 3. Isso tem que dar 8. 3 está somando. Se eu passar para o outro lado, ele passa subtraindo, né? Então, 8 tira 3. Vamos descobrir aí que o nosso y vale 5. Pegamos lá, então, a nossa primeira equação, porque a gente acabou de descobrir o y. Já temos o valor de z. Então, aí lá, vamos conseguir achar o valor de x. Então, 4 vezes o valor de x mais 2 vezes o valor de y menos z tem que dar 1. Quanto vale o y? Né? Vamos manter 4x mais 2 vezes o valor do y. 5 menos o z, que é 1. Isso tem que dar 1. Né? Então, 4x, 2 vezes 5 vão dar aí 10, menos 1, que tem que dar 1. Então, 10 menos 1 dão 9, que tem que dar 1. 9 está somando. Se eu passar para o outro lado, ele passa subtraindo, né? Então, fica 1 menos 9. E quanto é 1 menos 9? Menos 8. Então, 4 está multiplicando. Se eu passar ele para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, menos 8 sobre 4. Menos 8 sobre 4 é... Mantém o sinal negativo. Menos sobre mais é menos. 8 dividido por 4 é 2. Correto? Então, da mesma maneira que a gente fez a questão anterior. A solução desse sistema é uma terna ordenada x, y, z e pertence aí aos reais, tal que essa terna seja, quem é o x? Menos 2. Quem é o y? 5. Quem é o z? 1. Então, com isso, a gente finaliza a primeira aula dessa lista de exercícios. Já a aula de número 2, pessoal, a gente aí trabalha com a utilização da regra de Cramer, né, para a solução de sistemas lineares. Então, nós vamos fazer o uso nessa aula da regra de Cramer para a solução desse tipo de sistema, né?
não é fácil, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas resolve qualquer tipo de sistema que seja possível, né? De resolvê-lo. Então aqui, na questão de número 1, pede para que a gente resolva esse sistema, né? O que nós resolvamos, né, é x mais y mais 2z igual a 4, 4x menos 2y mais z igual a 8 e 5x menos y mais 2z igual a 10. Então, como isso é um sistema, né, um sistema que a gente fala normal, né? 3 equações, 3 incógnitas, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o delta, né? Vocês lembram como calcular o delta? O delta é o determinante formado pelos coeficientes do x, do y e do z nessa ordem, né? Então, ó, 1, 4, 5, mais 1, menos 2, menos 1, 2 do z, mais 1z, 1 do z aqui também, e 2 do z. E a gente faz esse determinante e reserva aí o valor desse determinante para uso na hora de calcular as variáveis, né? Então, como isso aqui é um determinante de matriz de terceira ordem, então vamos repetir essas duas primeiras, né, colunas aqui à frente. Então, 1, 4, 5, 1 menos 2 menos 1. Então, a gente vem aqui na diagonal principal, vindo é positivo, e façamos esses cálculos, né? E também temos uma outra diagonal, a diagonal secundária aqui, ó. 2 linhas por baixo dela. Então, quem vai ser esse delta, então? Vamos ver? Então, esse delta vai ser igual mais e menos, menos, menos e mais, menos. 1 vezes 2 vezes 2 vezes 4. Mais vezes mais vezes mais, dá mais. 1 vezes 5 dá 5. Mais vezes menos, dá menos. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1 dá 8. Então essa foi a ida. Agora vamos fazer a volta. Mais vezes menos é menos, menos vezes mais dá menos, mas você está voltando, então vai te trocar o sinal, vai virar mais. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 são 20. Mais vezes mais vezes menos, menos, mas está voltando, vai trocar o sinal, virar mais. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Mais vezes mais é mais, mas está voltando, menos. 1 vezes 4, 4, 4 vezes 2 dão 8, né? Negativo. Então, se a gente juntar os positivos aí, esse é positivo, esse é positivo, esse é positivo. 20 mais 1, 21. Com 5, 26. Menos. Junta os negativos, né? 8 e 4 dão 12. 12 com 8 dão aí 20, né? Certo? 8, 4, 12. 12 com 8, 20. Então, 26 tira 20. 6. Então a gente achou aqui o valor do nosso determinante delta. Agora a gente faz o delta x, o delta y e o delta z. Depois faz as divisões para achar o x, y e z. O nosso delta x, ele vai ser igual, né? Ele é uma matriz parecida com essa, só que no lugar dos coeficientes de x a gente coloca os termos independentes, né? Então 4, 8 e 10. 1 menos 2 menos 1. 2, 1 e 2, correto? Professor, o que fazer agora? A gente vai pegar as duas primeiras, né, colunas e vamos repetir aqui à frente, né? Então, 4, 8, 10, 1 menos 2 e menos 1, né? Vamos lá pegar a diagonal principal, que está aqui, né? Temos dois cálculos por cima dessa diagonal principal. Pegamos também a diagonal secundária aqui, ó. 2 cálculos por baixo, né? Voltando a negativo. Então, quem vai ser esse delta, né? X. Então, delta x vai ser igual. Mais vezes menos é menos, vezes mais é menos. 4 vezes 2 são 8. 8 vezes 2 são 16. Tem zero, não tem zero na linha, né?
Mais vezes mais dá mais, né? 1 vezes 1 é 1, vezes 10 são 10. Mais vezes mais são mais vezes menos, menos. 2 vezes 8 dá 16 vezes 1, 16. Agora voltando, ó. Mais vezes menos, menos, menos vezes mais, menos, mas tá voltando, vira mais. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 10, 40. Mais vezes mais vezes menos, menos, mas tá voltando, troca, vira mais. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Mais vezes mais, dá mais, mas voltou, menos. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 2, 16. Então, se a gente juntar os positivos, esse é positivo, esse é positivo, esse é positivo. 10 com 40, 50, com 4, 54. Então, 16 com 16 com 16, conserva menos, né? 16 3 vezes dá 48, né? Então, 54 tira 48, dão 6. Então, esse aí é o valor do nosso delta x. Vamos obter o valor do nosso delta y. Então, nosso delta y é igual. Mantém a coluna de x. Agora a gente troca y pelos termos independentes. O y é essa do meio. Então, 4, 8 e 10. 2, 1 e 2. Repete as duas primeiras aqui à frente. 4, 8 e 10. Correto? Então, pegamos aqui a diagonal principal. E a diagonal secundária aqui, ó. Correto? Então, esse delta y, ele vai ser igual. Então, mais vezes mais, dá mais. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 2, 16. Mais vezes mais, dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Mais vezes mais, dá mais. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 10, 80. Mais vezes mais, dá mais. Mas voltou, vai trocar menos. 2 vezes 8 é 16, vezes 5 dá 80 também, né? Mais vezes mais dá mais, mas tá voltando, vira menos. 1 vezes 1 vezes 10, 10. Mais vezes mais dá mais, mas tá voltando menos. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 2, 32. Então, nosso delta y vai ser igual. 80 tira 80 já pode cancelar, são opostos, né? Se a gente somar aqui, ó, 16 com 20, 36. Os dois aqui também são sinais iguais, então soma, né? Menos 10 com 32, 42. Então, nosso delta y aqui, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior em módulo. 42 é maior em módulo, então menos. 42 tira 36, sobram aí 6. Então, aí a gente obteve o valor do nosso delta y. E para finalizar, a gente precisa achar o valor do delta z. No delta z a gente mantém o x, correto? Então, o nosso x lá deu 145, 145, mantém o y, 1, menos 2 e menos 1, apenas troca os coeficientes de z, né? Pelos termos independentes, 4, 8 e 10. Então, a gente pega as duas primeiras colunas e repete aqui à frente. Então, 4, 5, 1 menos 2 menos 1, correto? Então a gente pega aqui a diagonal principal aqui. Vamos ter dois cálculos por cima. E a diagonal secundária aqui, ó. Vamos ter dois cálculos por baixo. Então esse delta z, ele vai ser igual a mais vezes menos, menos, vezes mais, menos. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 10, 20. Mais vezes mais, vezes mais, mais. 1 vezes 8, 8, 8 vezes 5, aí vão dar 40. Mais vezes mais, vezes menos, menos.
4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 16. Agora volta, né? Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais dá menos, mas está voltando, vira mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40 também. Mais vezes mais vezes menos, menos, mas está voltando, mais. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 1, 8. Mais vezes mais dá mais, mas está voltando a virar menos. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 10, 40. Esses dois aqui são opostos. Podemos cancelar. Somar os positivos, olha. 40 com 8. Dão aí 48. 20 com 16, já que são negativos, conserva o sinal e soma eles. 20 e 16 dão 36. Então esse delta Z, 48 tira 16, dão 12. Então para obter o valor de x, vamos fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. Para obter o valor de x, a gente pega o delta x e divide por delta. Delta x deu 6. Delta também deu 6. 6 dividido por 6. Então x é igual a 1. Para obter o valor de y, pegamos o delta y dividido por delta. Delta y vale menos 6. E o delta deu 6. Dividindo dá menos 1. Então y é igual a menos 1. Para obter o valor de z, pegamos o valor de z, delta z dividido por delta. Nosso delta z aqui deu 12. Dividido por 6, que dão 2. Então z é igual a 2. Então, tem uma única solução. Então, o sistema é possível e determinado. E qual a solução? É uma terna ordenada x, y e z. Correto? Pertence aí aos reais. Tal que acontece isso daqui, ó. X é igual a 1 entre x1, y menos 1 e z igual a 2. Correto? Então com isso a gente finaliza aí a correção do primeiro exercício da aula de número 2. As outras aulas também, o segundo exercício aí também é de regra de Cramer. Eu vou corrigi-lo, mas não vou fazer a gravação da correção, ok? Assim como a terceira aula também, né? Utilizando o cálculo aqui, pessoal, eu vou criar um programa, né? Um programinha, utilizando aí uma planilha eletrônica, né? No LibreOffice, sei que isso é possível, não sei se é possível no Windows, no Microsoft Office, né? Então aqui eu vou deixar essa célula separada para colocar o coeficiente de x. Aqui já vai ser x. Essa célula aqui vai ficar separada para ser o coeficiente de y. Aqui a nossa variável y. Essa célula separada para coeficiente de z. E aqui é o nosso valor do nosso z, né? E vai ser igual. Essa célula aqui a gente coloca os termos independentes. Então aqui é a mesma coisa, né? x, y, z igual. Suponhamos que a gente tem um sistema 3x3. Vamos selecionar essas células aqui. Colocar de outra cor. Colocar em verde. Fica visualmente identificar para que esse é um lugar onde se possa ser escrito, né? Tem uma escrita ali. Também, né? Aqui também. E aqui onde nós iremos colocar os termos independentes, né? Vamos criar aqui então o nosso delta, né? Vou colocar, vou inserir o símbolo que é o próprio delta. Cadê esse símbolo aqui agora, né?
caractere especial. Vamos procurar o delta, né? Aqui está o delta no alfabeto grego, né? Delta igual. Que é o delta? Esse coeficiente. O coeficiente de x também. O outro coeficiente aqui de baixo. Depois do y, né? Igual a esse coeficiente. Igual ao coeficiente de baixo. E aqui esse coeficiente. E do z, que é igual a esse coeficiente que vai entrar ali. Esse outro coeficiente aqui de baixo. Que é igual a esse outro coeficiente, né? Então, dependendo dos valores que a gente colocar aqui, né, os coeficientes do nosso sistema linear, a gente já acha o delta, né? Então, delta põe aqui igual, e aqui igual, a gente cria uma fórmula para calcular esse determinante, né? Eu ensinei para vocês, já ensinei aí uma aula, uma videoaula, ensinei a vocês a usar o calc para estar resolvendo os determinantes. Então ali já criei a fórmula, não vai dar nada porque ainda não inserimos nada. Vamos criar aqui o ΔX. Porcentagem delta underline x igual. Vai ser o nosso ΔX, né? O que acontece no ΔX? As colunas do x não são x, são os termos independentes. Então, no lugar desse x vai entrar esse termo independente, no x de baixo, do meio, no outro x de mais, o que tiver aqui. Os outros a gente mantém, né? A gente mantém o y, o z, os y todos, né? A gente não terminou os y, esse também entra ali. E na última aqui entra o z, né? Esse, de baixo, esse, e no de baixo, esse. E aqui a gente vai criar o ΔX que ele é quem? Esse ΔX, a matriz determinante igual matriz determinante disso daqui, ΔX. Aqui vamos criar o ΔY, né? Então tira o x, troca y. No ΔY a gente mantém o x, mantém esse, mantém o de baixo e mantém o outro aqui de baixo também. Tá dando zero porque não tem nenhuma entrada lá ainda, né? E troca o y pelos termos independentes, que vão entrar aqui. O outro termo independente vai entrar aqui no de baixo. E o terceiro termo independente aqui. E mantém o z. Esse aqui é o termo coeficiente de z. Aqui também é o coeficiente de z. E aqui também é o coeficiente de z. Correto? Então, daí a gente vai ter o ΔY, né? Vamos copiar aqui. Ctrl+C. Vou colá-lo aqui. E aqui igual matriz determinante dessa matriz quando nos retornar lá aqueles coeficientes. Vou montar aqui o ΔZ também. Ctrl V, vamos editar, trocar o Y por Z. Beleza. O que acontece no ΔZ lá no nosso regra de câmara? Mantenho, né, o X. O X a gente não troca. Embaixo. Mantém o Y, que é esse. Esse coeficiente também Y, o outro aqui de baixo. E troca o Z pelos termos independentes. Então aqui entraria o Z, vai entrar os termos independentes. De baixo, né? Pronto, esse aqui vai ser o nosso ΔZ.
colocamos aqui. E vamos obter o valor dele. Matriz determinante. Correto? Para ficar bonitinho, vamos aqui editar. Vamos selecionar essas matrizes e vamos colocar uma corzinha de fundo. Vou colocar isso aqui verde. Isso aqui vamos colocar aqui um azulzinho. Isso aqui vamos colocar aqui um vermelho claro. Será que tem? Quase laranja, né? Então, para obter o nosso valor de x, né? Quem que é o x? O x é o delta x sobre delta, né? Então vamos inserir uma fórmula aqui. O x é igual a quem? Porcentagem delta x over, que significa dividido, por porcentagem delta, né? Que é igual, né? Int igual. E ali a gente vai inserir o valor do nosso... Vamos descobrir quanto vai valer isso, né? Então quem que é o x? É o delta x, que vai retornar valor aqui, dividido pelo delta, que vai dar um valor aqui. Vou copiar. Vou colar aqui. Só vamos trocar editar essa fórmula para aparecer. Esse aqui é o y e aqui é delta y, ó. Mesma coisa para o z, né? Então, isso é quem? O y é o delta y dividido pelo delta que vai aparecer aqui, ó. E para finalizar, para achar o z aqui vai ser um delta z dividido pelo delta, né? Então vamos fazer isso. Quem é o delta z? É o valor que vai dar aqui nesse determinante, dividido pelo delta, que é o valor que vai estar aqui, né? Que a gente vai descobrir ali. Eu vou colocar outra cor, vou colocar uma corzinha bonitinha aí. Com um amarelinho claro aqui, ó. Correto? Então, eu acho que o nosso programa está pronto, né? Aqui vai sair o valor de x. Aqui o valor de y. E aqui o valor de z. Questão 2 da aula 2, a gente tem aqui 2, 5, 3, 3, 7, 5. E aqui em cima, menos 2, 3, menos 4. E aqui para finalizar o z, né, a gente tem 3, 15 e 4. Então vocês observam que eles já trocaram automaticamente lá e já obteve o valor, ok? A gente construiu um programinha que é só a gente entrar com os valores dos coeficientes, né? E com o algoritmo aí ele já nos retorna o valor do x, y e z. Então para essa questão número 2, o valor do x é 1, do y é 1 e do z é 1. Mas vocês realizam os determinantes e aí vocês confirmam. Determinante de... O delta deve dar menos 7, o delta x deve dar menos 7, o delta y deu menos 7 e o delta z também deu menos 7. E x, y, z lá no final, quando a gente calcula as divisões de delta x por delta y por delta e delta z por delta, deu 1, 1 e 1, correto? Vou tirar um print aqui, a gente coloca lá na videoaula. Agora a questão... Primeiro questão lá, a gente tem lá 1x mais 1y mais 1z igual a 1.
na equação 2, a gente tem 2x mais 3y mais 2z igual a 5. E na 3 a gente tem 1x menos 1y mais 2z igual a menos 4. Vamos ver. Então aí está a solução, né, do nosso exercício, né? Se bem que aqui está 2z na segunda equação, 2z mais 3y mais 2z, né? Se a gente levar isso ao pé da letra, quem fez isso aqui seria 0 e aqui seria 4. Não daria inteiro, né? Então aqui tem que ser 2 mesmo, ó. 2, 3, 2. Então aqui seria a resolução da questão 1 da aula de número 3, correto? O determinante delta deu 1, delta x deu menos 3, delta y deu 3, delta z deu 1, e x deu menos 3, y deu 3 e z deu 1, correto? Tirar um print. Agora vamos para a questão 2 da aula 3. Então lá ele pede para a gente calcular apenas o z. Ó. Considerando o sistema, o valor da incógnita z na solução do sistema é... Então esse sistema ele não é um sistema com tudo completo. Primeiro ali, ó, o x dele vale 1, o y vale 1, mas não tem o z. O z dele vale 0 e o termo independente aqui também é 0. Já na na equação 2, temos 2x mais 3y menos 1z igual a 2 aqui. Ó. E na de baixo a gente tem 3x, não tem o y vale 0, o coeficiente dele, e menos z, menos 1z, igual a 4 positivo aqui. Ó. Então ele pediu o valor do z. E segundo o nosso cálculo aqui, o z vai dar menos 2,5, né? Se você for fazer no tradicional, você vai calcular o delta, vai dar menos 4, e não precisa fazer esses dois. Como ele está pedindo apenas o valor de z, você vem automaticamente calcular o determinante delta z, né? Vai dar 10. Quando você montar essa matriz lá, repetir as duas na frente, realizar todos os cálculos, vai nos retornar delta z igual a 10. Né? Delta z vale 10 e o nosso delta é menos 4. Quando a gente fizer a divisão, a gente obterá o z valendo 2,5. Então, uma alternativa para essa questão é a letra C. Ok? Então, bom dia, pessoal, dando continuidade aí à correção da nossa lista, né? Estamos agora na quarta aula. Nesta quarta aula, então, aqui a gente vai usar a regra de Cramer para que a gente possa classificar o sistema como possível indeterminado ou um sistema impossível, né? O sistema tem esses 3 tipos de classificação. Como a gente viu a aula anterior, também lá nós discutimos isso, né? Fizemos uma discussão sobre isso. Então, primeiro aí, ó, classificar cada um do sistema como SPD, SPI ou SE, né? Não pediu para resolver, pediu só para classificar. Vamos ver? Então, nosso primeiro sistema aqui, olha, nós temos x menos 2y mais 3z igual a 1, x mais y mais 2z igual a 3 e 2x menos 7y mais 7z igual a 2. Né? Então, assim como a gente viu na aula anterior, se eu quero classificar um sistema 3x3, a gente pega lá e faz o determinante. Né? Se o determinante de cara assim, diferente de 0, é um sistema possível determinado. Se ele der igual a 0, aí a gente tem que analisar o ΔX, ΔY e ΔZ para verificar quanta possibilidade ou não de solução. Então, o nosso delta aqui vai ser quem? Os coeficientes de x, 1, 1, 2, de y, menos 2, 1 e menos 7, de z,
3, 2 e 7. Então, para resolver, repete as duas primeiras colunas da frente. 1, 1, 2, menos 2, 1 e menos 7. Pegamos aqui a diagonal principal. Vamos ter 2 cálculos por cima. E a volta com a diagonal secundária aqui, ó. O nosso delta aí vai ser quem? Mais vezes mais vezes mais. 1 vezes 7, 7. 7 vezes 1, 7. Menos vezes mais, menos vezes mais, menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. Agora volta, né? Mais vezes mais dá mais. Mas está voltando, vira menos. A gente não colocou os sinais, né? Quando volta é menos, né? E quando vai, positivo, né? O cálculo do determinante. 2 vezes 3, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Mais vezes menos, dá menos. Mas está voltando, vai trocar, vai virar mais. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 7, 14. Menos vezes mais, menos vezes mais, menos. Mas está voltando, vira mais. 2 vezes 1, 2 vezes 7, 14 também. Então vamos ver quanto vai dar nosso determinante delta aí. Então se a gente somar os positivos, 14 com 14 dá 28. Com 7, 35. Menos, junta os negativos. 21 com 6, 27. 27 com 8, 35. 35 menos 35, isso dá 0. Ou seja, nosso sistema aqui não é SPD. Então, por que, professor? Por que deu 0? Só SPD somente se o delta, né, o nosso delta é diferente de 0. Né? Então, aqui só sobra duas possibilidades. Ele ser impossível ou ele ser SPI. Para ele ser SPI, delta x tem que ser igual ao delta y, que tem que ser igual ao delta z, que tem que ser igual a 0. Né? E para ser SI, basta um desses deltas ser diferente de 0. Ok? Vamos ver então, fazer o delta x. Delta x. Coloca lá no lugar do x os coeficientes. 1, 3, 2. Menos 2, 1, menos 7. 3, 2, 7. Né? Repete as duas primeiras colunas aqui à frente. E vamos lá na diagonal principal aqui, ó. 2 por cima, né? E a volta aqui com a diagonal secundária voltando a negativo. Então, fazendo aí, a gente vai ter o seguinte, ó. Mais vezes mais, dá mais. 1 vezes 7, 7. Menos e mais, menos, menos e mais, menos. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Mais e mais, menos, menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 7, 63. Agora temos que fazer a volta, né? Mais e mais vezes mais, dá mais. Mas está voltando, vira menos. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Mais e mais dá mais, mas está voltando, vira menos, mas troca. Vira mais, né? Mais vezes mais, menos. Dá menos. Voltou, trocou, virou mais. 1 vezes 2, 2 vezes 7, 14. Menos e mais, menos, mas está voltando, vira mais. 2 vezes 3, 6 vezes 7, 42. Então, somando aí o x, vamos ver aqui, a gente tem 7 com 14, 21. 21 com 42, isso dá 63. Menos 63, menos 6, 69. Menos 8, menos 77. Menos 77. 63 tira 77, a gente vai ter aí menos 14. Ou seja, nós temos aqui o delta dando 0 e o nosso delta x dando diferente de 0, né? Se a gente for calcular o x, delta x sobre delta, né? Ou seja, menos 14 sobre 0. Isso existe? Isso não existe, né? Não existe dividir por 0.
Então a gente não consegue nenhuma combinação de números de tal maneira que vezes 0 dê 14, né? Se em cima fosse 0, a gente poderia encontrar infinitos números de tal maneira que algum número vezes 0 daria 0 em cima. Mas como é diferente de 0 em cima, então não existe, né? Então quer dizer que esse sistema é um sistema impossível de se resolver, ok? Vamos para a questão B. Então a classificação dessa questão A é um sistema impossível, é um SI. SI de sistema impossível. O B, vamos ver o B aqui. Na questão B, a gente tem, ó, dois z igual a 1, x menos 2z igual a 4 e x menos 4y menos 7z igual a 11. Então, da mesma maneira, vamos calcular o delta, né? Verificar. Se der 0, uma daquelas duas classificações, SI ou SPI. Aí a gente tem que fazer os delta x, delta y, delta z. Se der diferente de 0, já é SPD, né? Não pede para resolver, só para classificá-lo. Então esse delta fica como? Os coeficientes de x, 2, 1, de y, 1, menos 1, menos 4, de z, 1, menos 2, menos 7. Então pegamos aqui as duas primeiras colunas, repetimos aqui à frente. 2, 1, 1, menos 4, menos 1, menos 4, né? Então vamos na diagonal principal aqui. Vindo é positivo, agora a diagonal secundária aqui. Voltando é negativo. E vamos ver quanto vai dar esse determinante, correto? Então esse determinante delta vai ser igual. Mais e menos, menos, menos e menos dá mais, né? 2 vezes 1, 2 vezes 7, 14. Mais e menos, menos, com mais, menos. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Mais vezes mais dá mais, vezes menos dá menos. 1 vezes 1 vezes 4 dá 4. Agora vamos fazer a volta, né? Mais e menos, menos, menos e mais, menos, mas está voltando vai virar mais. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Mais e menos, menos e menos dá mais, mas está voltando a virar menos. 2 vezes 2 vezes 4 dá 16. Mais e mais dá mais. E menos dá menos, mas está voltando a virar mais. 1 vezes 1 vezes 7 dá 7. Então esse determinante vai ser igual. 14 com 7 dá 21. Somando os positivos, né? Tem mais um aqui ainda, né? Mais um. Se a gente juntar os negativos, 16 com 4 dá 20. Com 2 dá 22. Então 21 mais 1, 22. Menos 22 deu 0 também. O que acontece quando o delta dá 0? Tem duas classificações possíveis. Ou ele é impossível, ou ele é um SPI. Para ser SPI, delta x tem que ser igual ao delta y, que tem que ser igual ao delta z igual a 0, né? Aqui basta acontecer um deles diferente de 0, como a gente viu na questão anterior. Então, partindo então para o delta x, né? Então, ele é uma coisa dessas duas aqui, por enquanto, né? Por ter dado 0 aqui. Vamos ver o delta x. Delta x igual. Troca o x pelos coeficientes independentes. Então fica ali 1, 4, 11. Depois 1, menos 1, menos 4. 1, menos 2, menos 7. Repetimos as duas colunas aqui à frente. Vemos aqui na diagonal principal. Vindo é positivo. E a diagonal secundária, né? Aqui. Voltando é negativo. Então, o que vamos acontecer? Vamos ver? Então, esse delta x vai ser igual. Mais e menos, menos, menos e menos, vai dar mais. 1 vezes 1 vezes 7 dá 7.
Mais e menos dão menos, menos e mais dá menos. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 11, 22. Mais e mais dá mais e menos dá menos. 1 vezes 4, 4, 4 vezes 4 dão 16. Agora nós vamos fazer a volta, né? Aqui, ó, na secundária. Mais e menos dá menos, e mais dá menos. Mas está voltando, vai trocar o sinal e virar mais. 1 vezes 1 vezes 11, isso vai dar 11. Mais e menos, menos, menos e menos dá mais, mas está voltando, vira menos. 1 vezes 2 vezes 4 dá 8. E mais dá mais e menos dá menos, mas está voltando, vira mais. 1 vezes 4, 4 vezes 7 dão 28. Então se a gente juntar os positivos aí, ó, 7 com 11, 18. 18 com 28, isso dá quanto, hein? 46. 22 menos 16, isso dá menos 38. Menos 38 menos 8, menos 46. Então, delta x também deu zero, né? Então, a gente ainda não consegue saber se ele vai ser possível, indeterminado ou impossível, né? Então, a gente agora tem que fazer o delta y também e o delta z. Né? Se todos der zero, então essa é a classificação SPI. Mas todo mundo tem que dar zero. Por enquanto, delta x deu zero. Vamos ver o delta y. Então, a gente mantém o x, 2, 1, 1. Troca o y pelos termos independentes, né? Então, fica 1, 4, 11 e mantém o z. 1, menos 2 e menos 7. Repete as duas primeiras colunas à frente. Então, 2, 1, 1, 1, 4, 11, né? Diagonal principal, 2 por cima. Diagonal secundária, 2 por baixo. Então vamos ver quanto que vai dar esse delta y, né? Então esse delta y vai ser igual. Mais vezes mais dá mais, vezes menos dá menos. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 7, 56. Mais e menos, menos. Menos e mais, menos. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Mais vezes mais, mais vezes mais, mais. 1 vezes 1 vezes 11 dá 11. Agora volta, né? Mais vezes mais vezes mais dá mais. Mas está voltando, trocou, menos. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Mais e menos, menos. Menos e mais, menos. Mas está voltando, mais. 2 vezes 2, 4 vezes 11, 44. Mais e mais e menos, menos. Mas está voltando, vira mais. 1 vezes 1, 1 vezes 7, 7. Junta aí os positivos. 11 com 44, 55. Com 7, 62. 56. Agora vamos juntar os negativos, né? Mantém o sinal e soma eles. 56 com 2, 58. 58 com 4, 62. Então, o nosso delta y também deu zero. Então, até agora é inconclusivo. Agora eu preciso fazer meu delta z. Porque se ele também der o zero, aí a gente classifica como SPI. Né? Se der diferente de zero, aí ele é SI. Impossível. Vamos ver quanto vai dar esse delta z. Então, esse delta z igual. Mantém o x. 2, 1, 1. Mantém o y. 1 menos 1 menos 4. Troca o z pelos independentes. 1, 4, 11. Repete as duas primeiras colunas à frente. Vamos lá, diagonal principal aqui. Agora a diagonal secundária, voltando aqui. Então, esse delta z vai ser igual. Jogo de sinal. Mais e menos, menos, menos e mais, menos. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 11, 22. Mais vezes mais, mais vezes mais, mais. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Mais vezes mais vezes menos, menos. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Então, terminamos aí a ida. Agora nós temos que fazer a multiplicação da volta. Vamos ver. Mais vezes menos,
Menos vezes mais dá menos, mas voltou, vai trocar, vai virar mais. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Mais vezes mais vezes menos, menos. Mas tá voltando, troca. Mais. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. Mais e mais, vezes mais, mas tá voltando menos. 1 vezes 1, 1 vezes 11, 11. Então vamos juntar aí os positivos. Positivo, positivo, positivo. 4 mais 1, 5. 5 com 32 dão 37. Junta os negativos. Conserva o sinal e soma eles, né? 22. Com 4, 26. Menos 11. Com 11, 37. Então, ΔZ também deu zero. Então, por ΔC ser igual a zero, ΔX ser igual a zero, e ΔY ser igual a zero, e ΔZ igual a zero, isso aqui só cabe a uma classificação. Esse sistema ele é possível, mas tem infinitas soluções, né? É indeterminado, né? Como assim, professor? Se eu for calcular o x, eu vou ter ΔX sobre delta, eu vou ter 0 sobre 0. Ou seja, que número vezes 0 dá 0? Tem infinitas possibilidades, né, para x, de tal maneira que se eu multiplicar ele por 0, ele vai dar 0. A mesma ideia para y, a mesma ideia para z. Ok? Então, por isso que ele é um sistema possível com infinitas soluções. Existem infinitas combinações de tal maneira que esse número vezes 0 retorne 0. Ok? Então, com isso, a gente finaliza a primeira questão da quarta aula. Então, a segunda questão aí da nossa quarta aula, quinta lista, né? A nossa segunda questão, determine para que valores de Mn o sistema é um sistema possível e determinado, correto? Então, o que a gente viu sobre o sistema possível e determinado? Basta a gente calcular o determinante, delta, e ele ser diferente de zero. Ok? Então, para ser possível determinado, né, você tem um sistema aí qualquer, 3x3, 2x2, qualquer que seja a ordem. Então, para ele ser possível determinado, basta que o seu determinante delta, aquele composto apenas dos coeficientes das variáveis, dê algum número diferente de zero. Correto? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos pegar o nosso sistema ali, x menos 3y mais 4z igual a 1, x mais y menos z igual a 2, 2x mais 6y mais mz igual a n. Nós vamos pegar os coeficientes, vamos montar um determinante, né? Vamos verificar que vamos ter um coeficiente aí que vai ter uma variável, né? O m, e resolvê-lo fazendo dar diferente de zero para que ele seja esse tal SPD. Ok? Só SPD se o determinante der diferente de zero. Ok? Então vamos montar esse determinante. Então esse determinante delta vai ser igual a quem? Os coeficientes de x, 1, 1, 2, dy, menos 3, mais 1, mais 6, e de z, 4, menos 1, aqui não tem um número, aqui é uma variável m. Vamos resolver esse determinante. E lá no final vamos colocá-lo diferente de zero para que ele seja esse tal SPD, para ser um sistema possível determinado. Então, repetimos os dois primeiros colunas à frente. Vamos lá na diagonal principal, aqui. Vindo é positivo. E aqui na diagonal secundária, voltando, é negativo. Então esse nosso determinante delta vai ficar igual mais vezes mais, vezes mais. 1 vezes 1, 1 vezes m, m. Mais menos vezes menos dá mais, vezes mais dá mais. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Mais vezes mais, vezes mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Então terminamos a ida, agora vamos fazer a volta, né? Mais vezes mais, vezes mais, mas está voltando, vira menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Mais vezes menos, menos vezes mais dá menos, mas está voltando a virar mais. 1 vezes 1, 1 vezes 6, 6. Menos vezes mais, menos, mas está voltando, troca, vira mais. 3 vezes 1, 3 vezes m,
3m, né? Então, o que a gente quer classificá-lo? A gente quer a classificação SPD, né? Classificação como SPD. Então, para a gente classificá-lo como SPD, o nosso delta tem que dar um número diferente de zero. Então, toda essa expressão aqui em cima, que a gente obteve, né? Expressão, professor, m mais 6 mais 24 menos 8 mais 6 mais 3m, tem que dar um número diferente de zero, não pode dar zero, correto? Para ser SPD tem que ser diferente de zero. Então, vamos juntar aí os nossos m. M com 3m, isso dá 4m. 6 com 24, isso dá 30. Menos 8 mais 6 dá menos 2. Diferente de zero. Subtraindo aqui, ó, 30 tira 2, a gente tem 28. Mais 28, diferente de zero. 28 está somando. Se eu passar para o outro lado, ele passa subtraindo. Então, 4m diferente de menos 28. 4 está multiplicando. Então, passa para lá com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Passa dividindo. 28 dividido por 4. Então, m tem que ser diferente de menos 7. Então, para que esse sistema seja um sistema possível, determinado, né, basta que esse nosso coeficiente MI seja um valor diferente de menos 7. Mas, professor, tem um n lá. O n lá não nos interessa porque ele quer só classificá-lo como SPD, né? Então, é só os coeficientes das variáveis, né? Não precisa analisar os nossos termos independentes. Então, com isso, a gente finaliza aí a segunda questão da quarta aula. Então, nessa quinta aula, a gente vai trabalhar com escalonamento de sistema, né? E vamos ver? Vamos resolver a primeira aqui para a gente entender como é que funciona isso. Ó. Resolver por escalonamento do sistema. Então, qual o sistema que a gente quer resolver? 2x menos y mais z igual a 5. 3x mais 2y menos 4z igual a 0. E x menos 2y mais z igual a 2. Professor, como resolver esse sistema por escalonamento? Né? Lá na primeira aula, a gente encontrou lá, né, o primeiro exercício e o segundo exercício, dois sistemas escalonados. Né? A gente verificou que a primeira equação nossa lá tinha 3 incógnitas, a nossa segunda tinha 2 e a nossa terceira equação tinha apenas uma incógnita. Né? Professor, como fazer isso? Bom, tem maneiras, né, da gente fazer isso daí. Como? Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos escrever a matriz escalonamento. Como, professor? Você cria uma matriz, né, com esses coeficientes, como se fosse o determinante, só que a gente aqui não resolve o determinante. Então, os coeficientes do x, olha, 2, 3, 1, os coeficientes de x nessa coluna, os coeficientes de y, menos 1, 2 e menos 2, coeficiente de y nessa coluna, e o de z nessa, né? 1, menos 4 e mais 1. E aqui a gente coloca uma linha para separar esses coeficientes dos termos independentes que também aqui entram. 5, 0 e 2. A maneira mais simples da gente obter isso é a gente observar uma linha, né, onde tenha o primeiro elemento valendo 1, né? Então a gente consegue observar aqui, ó. Se não tiver, não tem problema, né? Mas se valer 1 já ajuda. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a gente aqui quando a gente vai fazer o escalonamento. Quando nós vamos fazer escalonamento, a gente pode trocar essas linhas de lugar, apenas as linhas de lugar, sem nenhum prejuízo aí, né? É como se a gente só apenas trocasse as equações de lugar, não vai alterar o resultado das nossas variáveis. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos trocar, vamos colocar a linha 1 aqui, a linha 3 lá na primeira linha, e essa linha 1 vai vir aqui para a terceira linha. Então, L, linha, e L1, linha 1, L3, linha 3, L2, é linha 2, correto? Então, vamos trocar. Então, essa última linha, ó. 1, menos 2, mais 1, e aqui 2. Aí depois a gente tem 3,
2, menos 4 e 0, a gente não mexeu, e a primeira linha vai passar para baixo. 2, menos 1, 1 e 5, né? Então aqui a gente só apenas indicou, a gente indica, né, faz essas indicações para facilitar, né, para dizer, para a gente entender o que a gente fez, o que a gente está fazendo. O intuito é a gente zerar, fazer aparecer zeros aqui, ó, nessa triangulação, se possível. Então nesse triângulo aí, a gente tem que fazer todos os elementos aí virarem zero. O que eu posso fazer é a operação entre as linhas, né? Eu posso multiplicar uma linha, somar em outra linha e botar o resultado sobre essa linha. Isso não vai alterar o resultado do nosso sistema. Então eu penso assim, ó. Que número que eu somo com 3 dá zero? 3 mais quanto dá zero? Ah, professor, é 3 menos 3, certo? Mas eu não tenho nem 3 nessa linha de cima, né? Aqui não é 3 e aqui também não é 3. Mas como eu posso fazer que dá zero? Existe algum número que eu multiplico por 1 que dá 3 ou menos 3 para facilitar? Existe, né? 1 vezes quanto dá 3? É menos 3, né? Então a gente vai pegar aqui, ó. Vai pegar a primeira linha, né? Vai multiplicar ele por menos 3, sempre com o sinal oposto, para você já somar e dar zero, né? Vai multiplicar ele por menos 3 e vai somar aqui na linha 2. Então olha só que eu indiquei que na segunda linha a operação que eu vou fazer. Vou pegar a primeira linha, vou multiplicá-la por menos 3 e vou somá-la aqui, ó. O resultado eu vou colocar aqui sobre essa linha. Vamos ver? Então, ó. A primeira a gente não vai mexer, vamos manter, ó. 1, menos 2, 1, 2. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa segunda linha? Vamos pegar a primeira linha, multiplicar por menos 3 e somar na segunda. Ah, professor, se eu escolher o número, multiplicar e não der zero, a gente pode trocar esses números até dar o correto aí, ok? Então, vamos fazer, ó. 1 vezes menos 3, menos 3. Né? Menos 3 mais 3. Zero. Né? Aí você faz o jogo de sinal aqui, ó. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. 6 mais 2. 8. Correto? Então a gente está pegando a linha 1, multiplicando por 3 e somando com a linha 2. Mais e menos é menos. 3 vezes 1, 3. 3 menos 4. Menos 3 menos 4, né? Menos 7. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 0, menos 6. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou toda essa linha 1, multiplicou por menos 3, né? A gente multiplicou por menos 3, deu isso daqui, ó. 1 vezes 1 dá menos 3. Menos e menos dá mais. 2 vezes 3 dá um 6. Menos e mais dá menos. 3 vezes 1 dá um 3. Mais e menos dá menos, 2 vezes 3 dá um 6, e depois a gente somou com essa segunda linha. 3, 2, menos 4 e 0. A gente somou esse número com esse número, esse número com esse número, esse número com esse número, e esse número com esse número. O resultado a gente colocou aqui sobre essa linha. Menos 3 mais 3 deu 0, 2 mais 6 deu 8, menos 3 menos 4 deu menos 7, menos 6 mais 0 deu menos 6. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa, mas não para zerar esse cara. Agora vamos zerar esse cara. Tem que zerar os 3. Temos que tentar zerar os 3. Vamos zerar isso daqui. Então, aproveitando que aqui é 1, que número eu multiplico por 1 dá 2 ou menos 2? Você obter menos 2 fica mais simples de resolver, né? 1 vezes quanto dá menos 2? Menos 2. Então, vamos indicar a operação aqui, ó. É menos 2 vezes a linha 1 somada à linha 3. E o resultado a gente bota aqui, embaixo, no lugar dessa linha 3. Se a gente fizer lá, ó, 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Menos e menos dá mais. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1. 4 menos 1 é 3, né? Mais e menos é menos. 1 vezes 2 é 2. 2, 2 mais 1, menos 1. Mais e menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 negativo. 5 menos 4, 1. Vamos ver o que a gente fez ali então? Então a gente pegou a primeira linha, toda ela e multiplicou por menos 2. Então mais e menos, menos. 1 vezes 2, 2.
menos e menos, mais, 2 vezes 2, 4, mais e menos, menos, 1 vezes 2, 2, mais e menos, menos, 2 vezes 2, 4. Então, esse aqui seriam os coeficientes lá, todos multiplicados por menos 8. E somou a linha 3. Quem é a linha 3? 2, menos 1, 1 e 5. Somando esses dois, deu 0. 4, tira 1, 3. Menos 2 mais 1, sinais de diferença, subtrai da soma do maior, menos 1. Menos 4 mais 5, deu 1. Então aí a gente conseguiu zerar os dois primeiros aqui. Agora a gente tem que fazer com que alguma dessas duas incógnitas aqui seja zero. Ou do y ou do z. Você escolhe a que seja mais simples, né? E aí, quem que seria mais simples para a gente resolver, hein? Como, professor? A mais simples é que tem 1, né? Ou menos 1. Aqui não é 1 nem menos 1, né? Fica um pouco complexo de se resolver. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode mexer aqui, ó. O padrão é a gente zerar aqui, correto? Mas como esse número aqui é 8, com que a gente não tenha que trabalhar com frações, porque senão vai ter que trabalhar com frações para escolher o número que multiplicado por 8 dê menos 3, né? E para que somasse com 3 e isso retornasse para a gente 0. Fica difícil, né? Vamos trocar essas duas linhas de lugar? A linha 2 vai vir para o lugar da linha 3 e a linha 3 vai para o lugar da linha 2. Mas se não quiser, não precisa fazer isso não. Então a gente vai ter, ó, 1, 0, 0, né? Menos 2, esses dois vão trocar de lugar, então fica 3, aqui fica 8. 1, menos 1, menos 7, 2, aí troca esses dois de lugar, aqui fica 1, aqui fica menos 6. Então eu quero zerar, vamos zerar aqui, ó, vamos zerar aqui o menos 7, né? Porque aqui é 1, é mais fácil de zerar aqui, né? Vamos zerar aqui, ó, é mais simples de zerar, porque aqui é 1 ou menos 1, né? Quando é 1 e menos 1 é simples da gente zerar aqui de baixo. Então, vamos pensar o seguinte. Que o número somado com menos 7 dá 0? É o 7 positivo, né? Mas que número que eu multiplico por menos 1 dá 7 positivo? É o menos 7, né? Então, a gente vai fazer menos 7 vezes a linha 2 e vai somar aqui na linha 3. Depois a gente vai confirmar esse resultado. Vamos ver? 0 vezes menos 7 dá 0. Mais e menos, 3 vezes 7 dão 21. Menos e menos dá mais. 1 vezes 7, 7. Mais e menos, 1 vezes 7, 7. E a gente vai somar a linha de baixo, né? Então 0, 8, menos 7, menos 6. 0 com 0 vai dar 0. Né? Menos 21 com 8, sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. O maior em módulo é o 21. 21 tira 8, dão 13. 7 positivo menos 7 negativo também dá 0. Menos e menos, soma e conserva o sinal, né? Então menos 13. Então aqui nessa linha, terceira linha, vai aparecer esse resultado aqui que a gente apresentou. Então vai ficar o que lá? Mantém a primeira linha. Mantém a segunda linha. E a terceira linha é esse resultado aqui, essa operação que a gente fez que deu isso daqui, ó. 0, menos 13, 0, menos 13. Mas, professor, não está escalonado? O termo z aí não zerou o y, zerou o z. Mas a gente viu que para que um sistema esteja escalonado, a primeira equação, né, tem que ter 3 incógnitas. Está aqui, ó, 1, 2, 3. A segunda equação tenha 2 incógnitas, como aqui é 0, já anulou o x, né, tem 1, 2 incógnitas. E a nossa última equação tem apenas uma incógnita, né? E tem apenas uma incógnita, já que o x vai zerar, 0x e 0z. Sobra só o y, né? Então está escalonado esse sistema, né? Esse sistema agora é um sistema escalonado. Então, quem que seria esse sistema, então? Seria, ó, 1x menos 2y mais 1z igual a 2
0x não precisa colocar, né? Mais 3y menos z igual a 1 e 0x menos 13y mais 0z igual a menos 13. Então esse aqui é o sistema escalonado, né? Os dois sistemas são equivalentes, eles têm a mesma resposta. A resposta desse sistema escalonado é igual à resposta do sistema original. Então, como a gente quer descobrir a solução do sistema original, a gente vai solucionar esse sistema aqui. Como? Vamos pegar a última. A gente fez a primeira questão. Menos 13y tem que dar menos 13. Multiplica por menos 1, fica todo mundo positivo, né? 13 está multiplicando. Passa o que para o outro lado? Dividindo. 13 por 13, 1. Então achamos 1. O y igual a 1. Então a gente volta na de cima, igual a gente estava fazendo anteriormente, na primeira questão. Achava de baixo, voltava na segunda, achava da segunda e voltava na primeira. Então a gente achou o y. Volta aqui, ó, na nossa segunda equação. 3y menos z igual a 1. A gente conhece o y, vale 1. Então 3 vezes 1 menos z tem que dar 1. 3 vezes 1, 3 menos z tem que dar 1. Passo 3 para o outro lado. Menos z igual a 1 menos 3. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. Então o maior em módulo é o 3, fica menos 3 tira 1, 2. Multiplica por menos 1. Então z aí tem que valer 2. Então achamos o valor do y, que é 1. Achamos o valor do z, que é 2. Vamos pegar agora a nossa primeira equação lá. X menos 2y mais z igual a 2. Então, o x nós queremos descobrir, o y vale 1 e o z vale 2 e tem que dar 2. Então, x, conserva o sinal, 2 vezes 1, 2, mais 2 igual a 2. 2 menos 2 aqui dá 0, né? Então, x é igual a, isso aqui vai cancelar, porque são opostos, vai dar 0, 2. Então, com isso, a gente solucionou esse sistema, né? Então, a solução para esse sistema é uma terna ordenada x, y, z, que pertence aí aos reais, tal que o x, qual é o valor do x? 2, o y vale 1 e o z vale 2. Exercício de número 2. Então, mesma coisa, né? Que a gente fez aqui em cima. Verificar por escalonamento a possibilidade de existir solução para o sistema. Temos que escalonar esse sistema, correto? Da mesma maneira que a gente fez a questão anterior. Então, x menos 2y mais z igual a 3. 2x mais y mais z igual a 1. E 3x menos y mais 2z igual a 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar a matriz escalonamento. Como? Então, a matriz, coloca os coeficientes de x, de y, de z e depois os termos independentes depois dessa risquinha aqui, ó, separá-los. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, né? Que é menos 2. 1 positivo, 1 negativo, o y, o z, né? 1, 1, 2. E os termos independentes, 3, 1 e 2. Então, o intuito é a gente ter um aqui na primeira, que a gente já tem, né? E zerar aqui, ó, nesse triângulo, quando possível, né? No anterior a gente não conseguiu fazer isso, mas quando possível fazer isso. Então, para zerar o 2, eu tenho que somar menos 2. Como aqui é 1, 1 vezes quanto dá menos 2? É menos 2. Então, vamos fazer menos 2 vezes a linha 1 e somar na linha 2 e o resultado vai aparecer aqui. Vamos fazer esses cálculos separados, depois colocá-la aí? Então, ó, mais e menos, menos. 1 vezes 2, 2. Menos e menos, mais. 2 vezes 2, 4. Mais e menos, menos. 1 vezes 2, 2. Mais e menos, menos. 3 vezes 2, 6. Então, multiplicamos toda essa primeira linha por menos 2. Está aqui. Agora, vamos somar a segunda linha. 2, 1, 1, 1. Vamos ver quanto vai dar.
Menos e mais dá menos, né? Subtrai, na verdade, subtrai dá o sinal do maior. 2 menos 2 dá 0. 4 mais 1, 5. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 6 mais 1, menos 5. Então, isso daqui que vai aparecer lá na nossa segunda linha aqui, ó. Ok? E vamos aproveitar aqui, ó, vamos zerar aqui essa última linha, para zerar esse termo aqui, ó. Que número que a gente soma com 3 que dá 0? É menos 3. Mas 1 vezes quando dá menos 3? É menos 3 vezes linha 1 mais a linha 3, né? Porque 1 vezes menos 3 vai dar menos 3, com 3 somar vai dar 0. Então vamos fazer essa mesma coisinha que a gente fez aqui, ó. Então, mais e menos. Menos 1 vezes 3, 3. Menos e menos. Mais 3 vezes 2, 6. Mais e menos. Menos 1 vezes 3, 3. Mais e menos. Menos 3 vezes 3, 9. Mas aonde a gente vai somar esse resultado? Multiplicamos a linha 3, a linha 1 por menos 3, deu isso daqui. E vamos somar a linha 3, que é essa linha aqui. Então, 3 menos 1, 2 e 2. Somando, menos 3 mais 3, 0. 6 menos 1, 5. Menos 3 mais 2, menos 1. Menos 9 mais 2, se nós tivermos subtrair estado maior, né? Menos 7. Então, isso aqui é a nossa linha 3 e essa aqui é a nossa linha 2. Então, vamos reescrever essa matriz escalonada. Então, reescrevendo ela, mantém a primeira linha, 1, menos 2, 1, 3. Então, a segunda linha deu aquilo ali, ó, 0, 5, menos 1, menos 5. E a terceira linha deu isso daqui, ó, 0, 5, menos 1, menos 7. Observa aqui, ó, que a nossa linha 2 e linha 3, esses números aqui são iguais, mas aqui não são iguais. Isso aqui já é um indício de que esse sistema aqui é um sistema impossível de se resolver, né? Mas a gente vai verificar agora, olha. Que número que eu somar 5 dá 0? Menos 5, né? Então, para zerar de baixo, basta pegar essa linha, subtrair a linha de cima, olha. Menos, a gente pegar a linha 3 e subtrair a linha 2. Então, a gente indica a operação que a gente vai realizar nessa linha, né? Faz a linha 3 menos a linha 2. Vamos fazer a linha 3 menos a linha 2? Quem é a linha 3 aí? Linha 3, 0, 5, menos 1, menos 5. Linha 2, quem é a linha 2? 0, 5, menos 1, menos 7. Só que a gente vai subtrair esses caras, vamos fazer a subtração deles. 0 menos 0, 0. 5 menos 5, 0. Menos 1 menos menos 1. Esse menos menos vai virar mais aqui embaixo. Então, menos 1 mais 1, 0. Né? Menos 5 menos menos 7. Menos menos mais 7 menos 5 é quanto? 2. Olha o que vai resultar lá na nossa última linha, na terceira linha daquela onde a gente indicou fazer essa operação. Então, repete as duas primeiras linhas. 1, menos 2, 1 e 3. 5, 0, 5 menos 1, menos 5. O que vai entrar aqui? Isso, né? 0, 0, 0, 2. E escalonando o sistema. O que a gente observou aqui então agora? Matriz escalonada, né? Sistema escalonado. O que a gente observa? Olha aqui. Coluna do x, né? 0x mais coluna do y, mais 0y mais coluna do z, mais 0z tem que dar 2. Será que existe alguma combinação para x, y, z, de tal maneira que todos eles vezes zeros somado dê 2? Se a gente pensar bem, 0 vezes qualquer número vai dar 0. 0 vezes qualquer número vai dar 0. 0 vezes qualquer número que for o z vai dar 0. 0 mais 0 mais 0 é 0. Mas quer que dê 2. Tem como resolver isso então? Não. Então isso é o quê? É impossível, né? Ou seja, isso é um sistema
impossível, né? É o que a gente chama de SI, quando não dá para resolver. Então, por meio de escalonamento, a gente vê que esse sistema é impossível de se resolver. Ok? Se você quiser confirmar para o Cramer, faz lá o Cramer, você vai verificar que o seu delta vai dar 0, né? E o delta x, delta y, delta z, algum deles vai dar diferente de 0, tornando impossível a resolução desse exercício, ok? Então esse sistema é impossível, né? Ele pediu para possibilidade de solução, né? Então não existe solução, é um sistema impossível, correto? Então com isso a gente finaliza a correção da quinta lista, né? Quinta lista de exercício aplicada aí da semana de 13 a 17 de abril. Bons estudos, né? Vocês sumiram, vocês não estão postando mais os exercícios lá no nosso formulário, eu estou observando lá, ok? Postem lá as dúvidas também. E abraço para vocês e até a próxima aula.